bom dia. Hoje, domingo, 19 de setembro de 2021. Dia de cearmos, de termos comunhão, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. Dia de desfrutarmos do pão vivo que desce do céu todos os dias, repartido em cada um de nós, em cada irmão, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito. Nosso sentimento hoje é falarmos acerca da realidade do reino. Já falamos desse assunto aqui em outras vezes, né? Existem os três aspectos do reino, que é a manifestação do reino, a realidade do reino e a aparência do reino. Os três aspectos do reino. Hoje nós estamos, pela graça e pela misericórdia de Deus, tentando viver a realidade do reino, para que em breve o Senhor possa nos colocarmos sobre a manifestação desse reino. Nós temos que fugir da aparência do reino, que está englobada em toda a cristandade, toda essa esfera de cristandade, e a gente tem que rejeitar esse espírito e adentrarmos na realidade desse reino. Por isso nós queremos desfrutarmos e agradecer ao Senhor. Vamos orar. Senhor, graça te damos, porque deitamos e porque levantamos. Graça te damos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é o motivo maior de nós sermos consumidos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela vida de cada ouvinte, de cada irmão, os seus filhos, Senhor, nessa cidade, de todo aquele que invoca o nome do Senhor. Por isso, Senhor, nos ajuda nessa manhã. Seja conosco, Senhor, seja nosso condutor, nosso orientador, Senhor. Ó, Senhor, precisamos da tua ajuda, porque tu falaste, sem mim nada podes fazer. Seja conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler Mateus, né? Mateus, capítulo 5. Vamos ler Mateus, capítulo 5, para desfrutarmos daquilo que o Senhor está colocando em nosso sentimento. Vendo Jesus a multidão, subiu a um monte, e tendo-se assentado, aproximou-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a boca, ensinava-o, dizendo: Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Nós vamos nos deter só até aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Isso é muito importante nós entendermos isso. Só como eu custei de entender o que é ser pobre de espírito. Inicialmente, nós imaginamos que ser pobre de espírito é sermos uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E não é. Sermos pobres de espírito é abrir mão do nosso conhecimento, é abrir mão de nossas tradições, de nossas convicções. Né? Existe aquela passagem que não se pode colocar vinho novo em adre velho, porque quando você coloca o vinho novo em adre velho, ele rompe. O adre tem que ser novo, né? Porque o vinho novo fermenta e faz um vinho bom. Esse é o sentimento. Lembra também lá de Laodiceia, quando o Senhor está a bater a porta. Quando o Senhor está a bater a porta e ela não abre, o Senhor pede para que ela possa abrir e ele fazer morada e cear. Esse é o sentimento de sermos pobres de espírito. Sermos pobres de espírito é o Senhor trabalhar com algo novo para dentro de nós. Trazer a realidade desse reino, Ele mesmo sendo trabalhado em nós, para que Ele possa crescer, ter o seu aumento em nós. E aí haja essa expressão dessa realidade desse reino. É isso que é importante nós entendermos. Ser pobre de espírito não é somente ser humilde, mas também esvaziar-nos o nosso espírito no mais profundo do nosso ser, do nosso conhecimento. Na medida em que nós somos trabalhados, o Senhor trabalha em nós, dando-nos a revelação. Oh,
como eu gostei de entender isso, porque eu vim de tradição, eu vim de conhecimento que eu estava convicto que era correto. E quando eu conheci os irmãos, o Senhor teve que fazer eu trabalhar. Eu ficava de madrugada lutando com o Senhor. Oh, Senhor, eu entendi assim, mas o Senhor disse é dessa forma. E eu ficava nessa confusão. Porque eu tinha um conhecimento, mas o trabalhar do Senhor, ele modifica, né? Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, são os que são vazios, para que o Senhor possa penetrar e encher. Isso é muito importante nós entendermos. E o Senhor quer trabalhar em nós, né? Esses 3 capítulos do livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, deveríamos nós lermos devocionalmente todos os dias, para desfrutar e entender essa realidade desse reino. Aqui expressa a realidade do reino. Deveríamos fazer essa leitura sempre. E pedirmos ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que invocam o Senhor serão salvos. Nós precisamos alcançar a salvação de nossas almas. Nossa alma, ela é teimosa, ela não aceita certas questões, mas aí o trabalhar do Senhor, o Senhor, ele sabe como ele modificar isso. Lembro que nós lemos na vez passada acerca do livro de Mateus, não, do livro de Hebreus, onde o Senhor é Espírito que penetra no mais profundo de nossa alma para dividir medulas e fazer o trabalhar. O Senhor sabe como trabalhar com a sua palavra para dentro de nós. Mas a gente precisa depender do Senhor. Nós precisamos invocar o Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que invocam o Senhor serão salvos, né? É esse o grande segredo, né? Vamos desfrutar dessa realidade, vamos avançar. No capítulo, no versículo 4 diz: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Olha, bem-aventurados são os sofredores, sofrem pela tua palavra, sofre decepção, né? Esse é o sentimento, sofre decepção, sofre, enfim, mas o Senhor vai nos consolar, porque Ele é o nosso consolador. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Olha, herdarão a terra. Nós vamos herdar a terra. Aqueles que expressam essa realidade vão herdar a terra. É uma promessa do Senhor. Sabe que terra é essa? O reino vindouro, o século vindouro. O século vindouro, onde o Senhor vai trazer justiça para a terra. Onde o Senhor vai trazer justiça para a terra, e a terra vai ser uma alegria, uma expressão maravilhosa, porque as coisas má, as coisas mal serão trancafiadas, serão aniquiladas, serão anuladas, serão desfeitas pelo poder do Senhor com a sua igreja. Por isso que o Senhor conta com a igreja crescida e madura, para que Ele possa vir com os mansos e possam herdar a terra. Essa é uma expressão daqueles que querem viver a realidade do reino, ser manso. Por isso que ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. É a expressão do próprio Cristo. Você vê o irmão com muita arrogância, com muita dureza de coração, você já começa a imaginar que aquilo ali não é a expressão de Cristo. Cristo é simples, humilde. Cristo trabalha na sua simplicidade e humildade. Cuidado com essas arrogâncias. Essa arrogância não é de Deus. A arrogância não vem de Deus. Isso é o expressar.
Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso aqui é muito rico, é muito importante nós entendermos que temos que ter sede de justiça. Sabe o que é ter sede de justiça? É ter sede de Cristo. Sabe o que é ter sede de justiça? É todos os dias de nossos corações desejarmos que o Senhor muito em breve venha logo estabelecer seu reino. Porque o reino do Senhor será um reino de justiça. O reino do Senhor será um reino de justiça. Não será um reino de injustiça. Nós estamos vivendo um reino de injustiça. O homem hoje está afrontando a Deus com suas riquezas, fazendo turismo espacial, indo para o espaço. Hoje você vê pastores como o 7º homem mais rico do Brasil. Pastores ficando milionários. E Satanás está jogando com o que ele tem. Lembra que ele falou? Lembra que ele falou lá para o próprio Jesus? Se prostrar aos meus pés, te darei todas essas riquezas, esses reinos. E o Senhor respondeu, também está escrito. O Senhor sempre respondia com a palavra, né? Também está escrito. Oh, que Deus maravilhoso. Que Deus tremendo. E é isso que ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque nós vamos nos alimentar do pão da vida eterna. Sentar-se à mesa com Isaac, com Abraão, com Jacó. Oh, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é um dos princípios do reino. A nossa medida de misericórdia aqui será medida lá, no dia do tribunal de Cristo. Se você não tem misericórdia aqui, como você vai exigir misericórdia do Senhor? Nós precisamos ter essa expressão. Isso é a natureza do próprio Cristo. Né? Bem-aventurados misericordiosos. Ter misericórdia sempre. Nada de arrogância, misericórdia sempre. Sabendo que é o Senhor que trabalha, sabendo que é o Senhor que faz algo, que modifica, que transforma, que liberta, que leva o homem ao mais alto nível. É o Senhor que faz isso. Nós não temos essa condição. A nossa justiça é trapo de imundície. Nossa justiça é interesseira. Nossa justiça não vale nada. A única justiça boa em nós é Cristo e esse ressurreto, vivendo e aumentando cada dia mais em nós. Bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Sabe o que é ser puro? Eu gostei de uma expressão, de um ensinamento de um irmão. Achei magnífico. Puro é não ser apegado a nada dessas coisas daqui. É termos como se não tivéssemos. E se não tivermos, termos como se tivéssemos. Deu para você entender isso, irmão? Que sentimento maravilhoso, sermos puros, não sermos apegados a nada. É difícil? Claro que é difícil. O nosso coração é como um papel pegajoso. O nosso coração se apega em tudo, até no animal doméstico, você pega tudo. Se apega em um veículo, em uma casa. O homem fica insaciável. O homem quer uma casa, quer duas, quer três, quer quatro. O homem quer o Brasil, o homem quer o mundo. É insaciável. Mas ele diz, bem-aventurados são os puros. O coração tem que estar puro, livre, para que o Senhor possa trabalhar em cada um de nós. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é muito importante. Nunca aumentar a desavença, mas sempre temos o espírito de pacificação, levar as pessoas a vivermos em harmonia, nunca em degradação, nunca levar as pessoas, por mais que seja a briga, aquelas pessoas que querem haver em deslumbre de confusão. O Senhor não deseja isso.
O Senhor não deseja isso. O Senhor gosta de pacificador, aqueles que entram para pacificar, aqueles que entram com o espírito de harmonizar, de levar as pessoas a uma realidade. Isso é realidade de reino. Isso é realidade de reino. Levar as pessoas para a vida, levar os irmãos. Nós temos esse papel. A realidade do reino é levar essa expressão. E a gente precisa de invocarmos o Senhor. Por isso que ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Vamos ver isso lá, irmãos. Hein? Os que invocam o Senhor. Será? O Senhor conta com aqueles que invocam o Senhor. O Senhor conta com os que invocam o Senhor. E a gente vai desfrutar disso. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados, os que são chamados para fora, em Cristo Jesus, os santos chamados com todos, que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, dele e nós. Então, invocar o Senhor sempre. O segredo é invocar o Senhor. Ó, Senhor, me ajuda a ser humilde de coração. Ó, Senhor, me ajuda a ser manso. Nós dependemos do Senhor. É a vida que vence, é a vida dentro de nós, alcançando o que seria impossível ao homem. É a vida que vence dentro, alcançando ao que para nós seria impossível. Entende, irmãos? Isso é muito significativo, nós entendemos isso. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Isso é muito significativo. Isso aqui nós ainda vamos ser muito perseguidos. A igreja vai ser perseguida. E por que nós vamos ser perseguidos? Porque nós pregamos a justiça. Nós não pregamos uma religião, nós pregamos uma justiça. A igreja precisa tomar isso como realidade, mostrar para essa sociedade, mostrar para os simples, humildes, que muito em breve o Senhor vai trazer esperança para essa terra, o Senhor vai trazer vida, justiça, realidade. Porque está escrito. Isso não é invenção nossa. Isso tem que ser pela fé, isso está escrito, que muito em breve o Senhor vai estabelecer seu reino na terra e que todos verão essa justiça. E nós temos que dormir e levantarmos todos os dias com essa esperança de que muito em breve o Senhor vai trazer justiça para a terra. Por isso ele diz, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles são o reino do céu. Isso é muito importante nós entendermos todas essas riquezas, esse princípio de riqueza. É muito significativo termos essa consciência diante do nosso Deus. Levarmos as pessoas a desfrutar dessa realidade. Por isso que hoje nós estamos vivendo a realidade do reino, pedir ao Senhor essa condição de vivermos essa realidade do reino, para muito em breve alcançarmos a manifestação do reino e nos afastar dia a dia a aparência do reino. A aparência parece, mas não é. A cristandade parece, mas não é. E nós temos que nos livrar cada vez mais desse espírito de idolatria, de homens enriquecendo cada vez mais, amante de si mesmo, vivendo em suas riquezas, achando que é prosperidade de Deus, mas que na realidade é uma aparência do reino. E a gente quer fugir disso.
A gente pede ao Senhor que nos dê todas as condições de avançarmos, invocarmos o Senhor sempre, na angústia, invocarmos o Senhor sempre, nas nossas necessidades, invocarmos o Senhor sempre, nos nossos momentos difíceis. Oh, Senhor Jesus, oh, nos encha da tua vida, porque o Senhor é que tem a vida. O Senhor é que trata com a nossa alma, que leva a nossa alma a um nível mais elevado. Esse é o nosso sentimento nesta manhã, irmãos. De voltarmos a esse assunto acerca da realidade do reino. A Bíblia diz, não cansei de vos falar as mesmas coisas. E nós estamos com esse sentimento aqui hoje, de voltarmos a esse assunto acerca do reino. Porque está escrito em Mateus 24, capítulo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho. Testemunho é essa realidade de reino. E então virá o fim. O Senhor conta com alguns que anunciem esse evangelho. Amém, queridos? Muito obrigado. Que o Senhor possa dar um domingo de paz a cada um de nós. Que possamos avançar nesse dia, que possamos desfrutar do Senhor dia a dia, em todos os lugares que estivermos, nós podemos estar sempre de antena ligada em Cristo, porque Ele é a nossa vida. Aguardamos ansiosamente a vida do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.